Oi, Santa Catarina, deixa com a gente, deixa, que a partir de agora é Santa Catarina na sua tela. Não bem assim. A gente vai falar também, é claro, do que está acontecendo nessa mega operação do Rio de Janeiro, porque é um dos principais assuntos que está repercutindo no país nesta quarta-feira, pode ter certeza. Boa noite, Júlia Matos. Boa noite, Cleiton Ramos. Boa noite para vocês aí de casa. A gente pede licença para entrar no seu lar com o melhor da informação catarinense. Essa quarta-feira foi bem corrida em Santa Catarina, eu acho que no Brasil inteiro, acompanhando, claro, as repercussões do estado do Rio de Janeiro. E Santa Catarina vai ter um papel importante a partir de agora. A gente vai atualizar vocês daqui a pouquinho. Mas hoje, Cleiton Ramos, é o Dia Internacional do Livro. Coisa boa! Olha que coisa mais linda. Convido vocês, leitores, e também público do Tá Na Hora Santa Catarina, qual foi o livro que marcou a sua vida? A gente quer saber. Exato. 489-9162-2676. Nesse dia tão importante, qualquer livro aí, aquele que mexe, aquele que você já leu e releu, por que não? 18h31. Olha, para começar, Júlia Matos, a gente vai trazer um assunto que vem de Blumenau. Aliás, um abraço para essa cidade carinhosa que é Blumenau. Sabe aquelas propagandas nos postes que a gente vê por toda a cidade em Blumenau? Sei, Cleiton Ramos. Tem cidades que também tem em tudo que é canto. A gente vai acompanhando enquanto caminha no centro da cidade, né? É proibido, sabia? É proibido. Em Blumenau, pessoal, isso é proibido por lei. A prefeitura está apertando o cerco por lá, viu? Uma operação já removeu diversas placas, Cleiton Ramos. Olha! Quem traz mais detalhes pra gente ao vivo? Ela, sempre, brilhante. Natiele Oliveira, muito boa noite. Nath, a informação é com você. Olha, Cleiton, e a todos que nos acompanham. Exatamente, a Prefeitura de Blumenau está reforçando essa fiscalização, então retirando essas placas irregulares que as pessoas acabam colocando nos postes de rede elétrica. Então essa ação é em conjunto com a Celesc e eles já retiraram 300 anúncios irregulares, esses anúncios ilegais. Então a gente está falando principalmente daquelas placas que contêm informações de cartas de tarô, amarrações amorosas, tem também placas religiosas e outros anúncios. Todos os tipos de placas que são colocados nesses postes é irregular, é uma prática proibida por lei aqui na cidade, então a prefeitura reforça que é proibido, é claro, e principalmente que notifica e multa esses infratores. Claro que essa prática de multar e conseguir identificar quem faz isso é meio complicada, porque as pessoas que colocam essas placas, elas agem durante a madrugada, então enquanto não tem ninguém vendo, e também não tem nenhum número de identificação. Porém, a prefeitura, durante essa fiscalização, ela disse que conseguiu multar uma pessoa porque tinha um número, então eles ligaram para aquele número onde tinha esse anúncio e aí conseguiram multar essa pessoa. A prefeitura também pede para que as pessoas que veem alguma placa irregular em algum poste façam uma denúncia através da ouvidoria da prefeitura, que aí é pelo telefone 156. A maior concentração de casos tem sido registrada no bairro Badenfurt, na região norte aqui do município, mas essa ação, essa fiscalização é itinerante e acontece em todas as regiões do município. Então fica aí o alerta que a prefeitura está fazendo a sua parte, mas as pessoas também precisam colaborar, né, Cleiton e Júlia? Volto com vocês aí no estúdio. Para todo lado, né, e todos os tipos de anúncio, desde evangélicos até trabalho de amarração, em busca da alma gêmea. Tem que fazer uma limpa aí, porque não pode, senão polui também, né? Assim não dá. E é uma ação, Cleiton, um movimento que a gente já vem acompanhando em Blumenau. A Nath já trouxe também sobre essa limpeza com relação às pichações, nessa conscientização também dos artistas, do que pode, o que não pode na cidade. É um movimento de organização que tem acontecido em Blumenau e outras cidades aqui de Santa Catarina. Até porque quer divulgar? Tem rede social. Quer fazer engajamento? Paga um pouquinho, paga. 18h34, Júlia Matos. Vou atualizar vocês de um caso que a gente tem acompanhado aqui no SCC-SBT. O Ministério Público de Santa Catarina confirmou, nesta quarta-feira, a condenação do médico Marcelo Evandro dos Santos. A decisão foi comunicada à vítima, Letícia Mello, que o denunciou. O juiz fixou a pena em 5 anos de reclusão em regime semiaberto, com base no artigo 129 do Código Penal. A sentença levou em conta 4 circunstâncias negativas: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. A Justiça também determinou que o caso seja comunicado ao Conselho Federal e aos Conselhos Regionais de Medicina para que tomem as medidas administrativas cabíveis. Vale destacar também que a condenação é de primeiro grau e a defesa ainda pode recorrer da decisão.
Mesmo assim, a sentença é considerada um marco na responsabilização de condutas médicas que violam padrões éticos e legais, reforçando a confiança da sociedade na justiça e na proteção das vítimas. A Letícia se manifestou depois da decisão do Ministério Público. Acompanhem. Eu recebi agora à tarde, em uma reunião com os meus advogados, a sentença dada pelo Ministério Público do meu caso, que foi a condenação do cidadão que fez essa barbárie com o meu corpo. Eu me sinto muito feliz e muito vitoriosa nesse momento, apesar de saber que ainda há outras etapas pela frente desse processo, mas só o fato de ter essa condenação mostra a importância da gente ter a justiça no Brasil, de poder contar tanto com o Ministério Público, com a Polícia Civil, com o PROCON. Quero agradecer aqui o delegado Ulisses, a Michele do PROCON, as promotoras que deram todo o suporte e atenção nesse caso, e também todas as pessoas que sempre estiveram ao meu lado nos momentos mais difíceis, o qual eu precisei de força, determinação e coragem para continuar. Quem me vê sorrindo hoje pode não perceber as marcas que eu trago no corpo e nem psicologicamente, nem eu e nem as outras que foram atendidas por esse médico, mas que a partir de agora a gente tenha um marco aí nessa questão cirúrgica de um olhar mais humanizado, mais responsável. Eu acompanhei o caso da Letícia, que teve repercussão nacional. Não só o da Letícia, mas de outras mulheres que também conversaram com a nossa equipe, que conversaram comigo, contaram sobre essa sequência, né, de fatos que culminaram nessa deformação do corpo, das necroses registradas e de várias consequências, não só físicas, mas psicológicas também. Eu estou falando de várias vítimas que também fizeram os boletins de ocorrência e hoje acompanham a Letícia Mello, que foi à frente e acusou, né, o médico depois do que foi passado aqui em Santa Catarina. A gente espera agora acompanhar esse caso. Como eu disse, os advogados de Marcelo Evandro dos Santos foram acionados pela nossa equipe ainda nessa tarde e até o momento ainda não se manifestaram, mas o espaço segue aberto. Vale lembrar que foi em primeira instância e o que é esperado agora é que o caso continue, né, e que agora o médico recorra à decisão. A gente vai acompanhar esse caso por aqui. Agora vamos para os destaques de Santa Catarina, o que virou notícia nesta quarta-feira. É o Giro de Notícias, pode rodar. Um grave acidente de trânsito entre duas carretas marcou a madrugada desta quarta-feira, sentido sul em Garuva, no norte do estado. Por volta das 3h50 da manhã, uma colisão traseira seguida de incêndio envolveu duas carretas, deixando o motorista gravemente ferido. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu uma carreta Iveco e uma Scania. O condutor da Iveco sofreu lesões graves e foi atendido pelas equipes de socorro, enquanto o motorista da Scania não se feriu. Um motociclista de 23 anos morreu atingido por um caminhão de lixo na noite desta terça-feira em Chapecó. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, ao chegar ao local, os socorristas encontraram o motociclista preso sob o eixo dianteiro do caminhão, já sem vida. Para retirar o corpo, a equipe utilizou almofadas pneumáticas para erguer o veículo com segurança. O motorista do caminhão e os demais ocupantes não se feriram. Após a remoção da vítima, a área foi isolada e entregue à Polícia Militar, que ficará responsável por investigar as causas do acidente. Na manhã desta quarta-feira, a DIC de Palhoça realizou uma operação com o objetivo de cumprir um mandado de prisão e 6 mandados de busca e apreensão referentes a um roubo ocorrido no dia 26 de julho de 2025 em uma loja em Palhoça. Na ocasião, 3 homens portando arma de fogo renderam os colaboradores da empresa, restringiram sua liberdade e, mediante grave ameaça, subtraíram diversos aparelhos celulares do local. As investigações apontam que os criminosos foram conduzidos até o local por um quarto indivíduo em um veículo Gol, que permaneceu estacionado em frente ao estabelecimento durante toda a ação, aguardando a consumação do roubo para providenciar a fuga dos demais. Durante o cumprimento das diligências, foi preso na cidade de Palhoça o responsável pela condução do veículo. Além disso, foram apreendidos o automóvel utilizado no crime, alguns dos celulares furtados durante a ação e aparelhos e celulares pertencentes ao suspeito de envolvimento do delito. Agora 18h39, está chegando agora, bem-vindo ao nosso Tá Na Hora, até 19h45, tem muita informação de qualidade. E olha, daqui a pouco a gente vai trazer detalhes dessa mega operação que aconteceu ontem no Rio de Janeiro e já ultrapassou aí o número de 100 mortos
nessa mega operação. A Isabelle Benito, em instantes, vai trazer detalhes e a Sofia Gonzalez, aqui de Floripa, vai trazer também um parecer do governo do estado, que se mostrou solidário, inclusive se colocando à disposição para ajudar o governo do Rio de Janeiro. Olha, durante uma operação realizada nesta quarta-feira, a Polícia Civil de Joinville prendeu um homem acusado de vários crimes, entre eles roubos a agências bancárias e caixas eletrônicos. Olha aí o trabalho da polícia sendo feito logo nas primeiras horas. Renato Santos, ao vivo, direto de Joinville, a maior cidade de Santa Catarina, onde lá não tem essa não. A Força de Segurança pega junto. Conta pra gente, Renato Santos, mais detalhes dessa operação. Boa noite. Exatamente isso, viu, Cleiton? Ótima noite para você e a todos que estão ligados aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, para todo o nosso estado na tela do SBT. A polícia não está dando trégua para a criminalidade e colocou esse homem de 48 anos atrás das grades. Contra ele, Cleiton, pesa crimes por roubos a agências bancárias, furtos a caixas eletrônicos e, além do mais, ainda tráfico de drogas. Esse homem lavava dinheiro desses roubos que eram realizados aqui no estado a agências bancárias. E detalhe, viu, Cleiton? Ele aproveitou muito bem esse dinheiro, movimentou em 3 anos mais de 50 milhões de reais, teve viagens para Dubai, teve viagens para o Caribe, mas a casa caiu para ele e a polícia conseguiu colocar as mãos nesse criminoso. Aqui do meu lado está o doutor Murilo Batalha, o delegado responsável pela operação, porque, doutor, foram meses de investigação, agora a polícia conseguiu prender esse criminoso. Uma boa noite a todos, é isso mesmo. Então, as investigações, elas se iniciaram após vários compartilhamentos de provas de outros processos, de outras investigações referentes a isso, né? Roubos, furtos a bancos, tráfico de drogas, crimes relacionados a facções aqui no estado de Santa Catarina. Nós conseguimos rastrear para onde esse dinheiro estava indo. Então, os criminosos praticavam esses delitos e nós começamos a rastrear esses valores que eram auferidos e chegamos até esse indivíduo que teve a sua prisão preventiva decretada e foi cumprida na data de ontem. E ele tinha uma vida de regalias, né, doutor? Utilizando desse dinheiro ilícito, uma vida de rico, tendo, por exemplo, imóveis de luxo, tudo isso através de dinheiro que era roubado de agências bancárias. Exatamente. Morava numa cobertura aqui na cidade de Joinville, com veículos avaliados em mais de 250 mil reais, jet skis, então aproveitava a vida e aproveitava a vida com o dinheiro do crime. Tem outras pessoas envolvidas nessa onda de crimes que vinha acontecendo no estado, praticada por esse homem e os outros envolvidos, doutor? Não, com certeza. Ontem nós cumprimos as buscas e apreensões. A esposa dele também foi alvo de busca, o filho também foi alvo das ordens judiciais. Foram arrecadados aí mais de 8 telefones, veículos, dinheiro em espécie, documentação. Tudo isso agora será analisado pelas equipes da Polícia Civil aqui de Joinville e com certeza outras pessoas serão identificadas e presas. Como ele reagiu com a presença dos policiais na porta dele, doutor? Ele não esperava, né? Ele não esperava essa ação policial. Esses criminosos que fazem a lavagem de dinheiro não esperam que serão identificados e atingidos, e com ele foi da mesma forma, então não teve uma reação, foi tudo muito bem tranquilo. As investigações continuam? Continuam, a intenção é exatamente essa, identificar o maior número de criminosos e colocá-los atrás das grades para que nós podemos continuar sendo o estado mais seguro do Brasil. Tá bom, obrigado, doutor. Tá aí o doutor Murilo Batalha trazendo as informações, viu, meu amigo Cleiton Ramos? Mais de 50 milhões de reais movimentados em 3 anos, viagem para Dubai, viagem para o Caribe, imóveis de luxo, na cobertura, vivendo uma vida de luxo. Tudo isso através do tráfico de drogas e através de roubos a bancos e também a caixas eletrônicos. A casa caiu. Como a gente sempre fala aqui, né, Cleiton? Aqui não. A polícia está de olho. Retorno com você aí no estúdio. Mas a cela está de pé e esperando por ele. E lá não tem casa de luxo e a patente será dividida com todos, se é que me entende. Obrigado, Renato. Agora, 18 horas e 44 minutos. Olha só, o assunto do momento é a mega operação, desde ontem, inclusive. Não se fala em outra coisa. A mega operação no Rio de Janeiro. Mais de 100 mortos. Cenas lamentáveis acontecendo. Tiro ontem para todo lado. Para você ter uma ideia, os tiros começaram às 5 horas da manhã e terminaram por volta de 5 horas da tarde. Já imaginou ficar nesse conflito? Não é uma faixa de Gaza em território brasileiro? Mas sabe quem tem propriedade para falar desse assunto? Eu digo, a Isabelle Benito. A Isabelle Benito, ela comanda no Rio de Janeiro o SBT Rio, que é o equivalente ao nosso SCC Meio-Dia. E lá, como tem muita ocorrência policial, ela já está à frente desse programa há muitos anos, ela tem uma larga experiência. E ela, com muita gentileza,
mandou um vídeo para a gente relatando tudo que, de fato, está acontecendo nessa chamada Cidade Maravilhosa, que é linda, diga-se de passagem. Mas o que a gente está vendo é para esquecer, porque é pesadelo. Isabelle Benito, obrigado pela sua participação. Oi, Cleiton. Oi, Júlia. Um abraço para vocês, toda Santa Catarina. É um prazer estar falando com vocês. Realmente, eu cubro aqui diariamente, a gente fala mega operação, mas essa operação é diferenciada. Primeiro, para explicar para o povo de Florianópolis, a gente está falando sobre uma operação no Complexo da Penha, que é um complexo gigantesco com muitas comunidades e um dos pilares do Comando Vermelho, que é a maior facção criminosa que hoje domina território no Rio de Janeiro. E a disputa de domínio território no Rio de Janeiro, a guerra, não é venda só de tráfico de drogas. Hoje, principalmente, são várias outras áreas, como se fosse uma máfia mesmo. São narcoterroristas que se utilizam de drones e muitas vezes as pessoas em todo o Brasil, por isso eu vou contextualizar aqui, acham que é principalmente um armamento pesado, tudo para combater operações policiais. Não, eles se armam principalmente para combater a outra facção, que é o diferencial, infelizmente, do crime organizado do Rio de Janeiro. Aqui é a disputa territorial entre duas grandes facções, que é Comando Vermelho, a maior, e terceiro Comando Puro. A polícia vem como uma estabilização. Essa operação foi uma mega operação, porque é uma operação que é ligada, sim, à inteligência. E quando as pessoas falam inteligência, elas acham que, na verdade, não há troca de tiros. Pelo contrário, inteligência vai levar você onde está o bandido, o paiol, ou até mesmo o chefe do tráfico, que era o objetivo, combater o Comando Vermelho e principalmente, segundo fontes, o DOCA, que hoje é o de chão, né? Sem estar preso, o principal articulador do Comando Vermelho nessas disputas aqui no Rio de Janeiro. O clima aqui realmente ontem foi muito complicado, hoje não é diferente, não só dentro da comunidade, essas imagens dos corpos sendo retirados da mata, são corpos que foi retirados hoje pelos próprios moradores, são, segundo informações do próprio governo, são pessoas que estavam na mata, ou seja, que estavam em disputa, segundo eles, com os policiais. E o clima ficou muito complicado porque hoje, além de estar dentro da comunidade a troca de tiros, há também uma estratégia justamente para parar a cidade, parar o avanço da polícia, você colocar o terror em toda a cidade nas principais vias. Então, o que a gente viu ontem foi um medo na volta para casa. Hoje, ainda esse clima em relação a outros estados ajudarem o Rio de Janeiro, acho um pouco complicado e aí eu vou dar uma opinião pessoal. É difícil entender como já teve intervenção aqui e não funcionou. O Rio de Janeiro vive uma guerra civil e não uma operação policial. Aqui, a segurança pública é diferente de qualquer outro lugar. Aqui existe uma disputa territorial entre duas grandes facções muito bem armadas, com controle de localidades para explorar o pobre, explorar os moradores da comunidade. Outros policiais aqui, sem o treinamento que os daqui têm, infelizmente, para mim, seria mais um problema e não o princípio de uma solução que ninguém tem a resposta. Um beijo para vocês. Um beijo para você também, Isabelle. Parabéns pelo trabalho, né? Você que é uma guerreira, a porta-voz do Rio de Janeiro quando o assunto é comunidade. Ela falou nessas comunidades aí, só para você ter uma ideia, nesse local onde aconteceu essa mega operação, vivem 300 mil pessoas. Só nessa comunidade. Aí pegamos Rocinha e tantas outras. Imagina como que o crime organizado, né, entre aspas, não se manifesta e se prolifera, levando muito terror na comunidade. A gente lamenta porque temos aí de um lado a mãe e um pai que choram a perda de um filho que escolheu ele próprio o caminho e também 4 policiais que perderam a vida nessa batalha, inclusive um que pediu para a sua esposa, enquanto estava em casa, que orasse por ele e ele ontem não voltou para casa. E ela falou também, Júlia Matos, sobre a questão de alguns governos estaduais quererem mandar uma ajuda. Só que ela deixou bem claro, não é bem assim que a banda toca lá no Rio de Janeiro, viu, Júlia Matos?
Cleiton Ramos, a situação está tensa no Rio de Janeiro, a gente tem repercutido, não só aqui no Tá Na Hora, mas em todo o país, a gente acompanha essa repercussão e governadores agora se unem em uma frente para entender o que se pode fazer, de que forma pode atuar para poder ajudar o Rio de Janeiro nessa situação. Quem está chegando ao vivo agora para trazer mais informações para a gente é a Sofia Gonzalez, que vem com a apuração desse caso, né? Uma frente nacional para apoiar o Estado e discutir o combate ao crime organizado. Santa Catarina, inclusive, vai ter papel de destaque nessa articulação, pelo que a gente tem entendido, né, Sofia? Com a sua apuração, com o que tem acontecido até o momento, o que a gente tem aqui em Santa Catarina? É com você. Boa noite, Júlia, Cleiton, a todos que nos acompanham aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Sim, a gente tem essa movimentação nos estados, né? E Santa Catarina assume a frente, já que o governador aqui de Santa Catarina, Jorginho Melo, vem como liderança, né? Nessa frente nacional aí de apoio ao Rio de Janeiro, que está passando aí por essa grave crise de segurança pública, com centenas de mortos causados aí por conta dessa mega operação. Essa iniciativa foi articulada numa reunião virtual entre líderes estaduais e esse grupo confirmou uma visita ao Rio de Janeiro nessa quinta-feira, por volta de 5h30, 6 horas ali da tarde. O objetivo, então, é manifestar solidariedade ao governador Cláudio Castro e também discutir ações conjuntas de combate às facções criminosas. O governador aqui de Santa Catarina, então, foi designado para ser o líder dessa articulação nacional e também convidar outros governadores. A expectativa é de que ao menos 10 estados participem dessa frente. E depois da reunião virtual, Jorginho Melo entrou em contato direto com Cláudio Castro para definir os detalhes, né, dessa logística e também desse encontro presencial. A comitiva deve levar, então, propostas de cooperação imediata, troca de informações de inteligência, reforço operacional e também integração das forças policiais. E durante as discussões, Jorginho Melo, aqui de Santa Catarina, apoiou a proposta do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, de endurecer a legislação penal para enfrentar o poder das facções. Esse grupo deve ainda defender no Congresso um projeto de lei que equipara ao terrorismo as ações de facções e milícias, como, por exemplo, a ocupação de territórios, né, domínio de territórios e também ataque a serviços públicos. Jorginho Melo também reforçou que Santa Catarina está pronta para contribuir com o país e que esse trabalho de enfrentamento às facções deve ser feito em conjunto, né, e de forma integrada. A expectativa, então, né, desse conjunto é de que a visita desses governadores ajude o Rio de Janeiro a dar uma resposta unificada a essa escalada de violência e também a atuação das facções criminosas. É essa, então, a proposta de Santa Catarina que deve avançar amanhã, Júlia e Cleiton. Obrigada, Sofia, pelas apurações, pelas informações aqui para o nosso Tá Na Hora. Que esse encontro, que essa troca com o Rio de Janeiro seja feita por parte de Santa Catarina com muita consciência, né? Que seja... entenda-se o que é de fato necessário, se é armamento, se é discussão, se é algo político, né? O que é necessário a partir de agora, o que a gente não pode ver é a quantidade de mortos que a gente tem acompanhado nas comunidades do Rio de Janeiro. Agora a gente vai para o rápido intervalo, mas a seguir você vai ver. Preocupação com a piscicultura catarinense. A tilápia, peixe que representa 80% da produção catarinense, pode entrar na lista de animais exóticos invasores. Mas o que isso significa para os produtores? O que pode mudar? A gente te conta daqui a pouquinho, depois do intervalo. É logo mais. Vem Santa Catarina, vem com a gente. Alô, Balneário Camboriú, aquele abraço, 18 horas e 56 minutos. Olha como é que tá BC Beach, tempo nublado. Os arranha-céus lá, hein? É um prédio mais alto que o outro. Inclusive, parece que vai ser construído um mais alto ainda. Nessa cidade maravilhosa, receba o nosso carinho e nosso abraço. Mas tem gente que está pertinho de Balneário Camboriú, não está não, Julia? Cleiton, decisões políticas importantes para Santa Catarina estão acontecendo em Balneário Camboriú. A Assembleia Legislativa, por meio do projeto Alesc Itinerante, levou o plenário para a cidade e bastante coisa aconteceu durante essa semana, viu? Quem chega agora trazendo os detalhes é o Kaique Guede, que está acompanhando de perto esse evento. Boa noite, Kaique. Olá, Cleiton e Júlia, um forte abraço a todos que assistem o Tá Na Hora Santa Catarina. A Alesc Itinerante é uma iniciativa da Assembleia Legislativa de Santa Catarina com o objetivo de aproximar a Assembleia dos catarinenses. Ela acontece desde 2024 e já passou por 8 municípios nos 4 cantos do estado.
A Assembleia como um todo, com plenário, deputados, equipes inteiras e comissões também, passam pelas cidades e vão conhecendo a fundo o que é discutido em loco. Os deputados então podem ouvir a comunidade e verem literalmente quais são as demandas de cada local. Balneário Camboriú recebeu a última edição de 2025 aqui no Expocentro BC entre esta terça e quarta-feira. Nós vamos ver agora o que disse o deputado Júlio Garcia, presidente da Alesc, sobre esta edição. Foi um sucesso e, mais do que isso, o objetivo maior da Alesc Itinerante é aproximar o parlamento do cidadão, aproximar os representantes dos representados. Esse objetivo foi mais uma vez conseguido, a participação foi muito grande e realmente a Assembleia se esmerou para oferecer um local que a gente pudesse transformá-lo no plenário da Assembleia Legislativa e é muito gratificante você percorrer as regiões de Santa Catarina, receber as pessoas, as lideranças. No geral, as comissões se reuniam de manhã, as sessões plenárias aconteciam durante a tarde, com destaque para a bancada do Vale do Itajaí e pautas regionais que estavam no centro das discussões. Juliana Pavan, prefeita de Balneário Camboriú, falou sobre a importância desta edição para a cidade. É muito importante essa ação da Alesc Itinerante justamente para aproximar o legislativo dos municípios, e lá na ponta conseguir compreender quais são os maiores desafios. Eu me sinto honrada em participar desse momento, e de ter essa oportunidade de conhecer tantas outras pautas que são debatidas na própria Assembleia Legislativa. É a primeira vez que a Alesc Itinerante passa por Balneário Camboriú. E o principal assunto escolhido pelos deputados para estar em foco, para realmente haver muitas cobranças, foram as dificuldades encontradas por quem depende da BR-101, principalmente neste trecho norte. A deputada Paulinha fez duras críticas, cobrou medidas urgentes e trouxe números que assustam. Vamos ver. Esse foi o tema escolhido por nós, deputados da bancada do Vale. Fizemos uma primeira audiência, segunda-feira já, no auditório da Univale, para trazer esses números que são assustadores. Nós temos uma média de 60 acidentes, em média, por trecho de 100 quilômetros no Brasil, em todas as BRs, e nós mais de 600. Nós temos mais de 1000% de acidentes e mortes que qualquer outro trecho rodoviário do Brasil. Além deste assunto, outros 58 projetos de lei foram deliberados e 28 entidades sociais puderam se manifestar. Em 2026, a Alesc Itinerante, por causa das eleições, deve acontecer apenas no primeiro semestre e passar por 2 cidades das regiões Sul e Serrana. Volta ao estúdio. Obrigada, Kaique, pelas informações, pela apuração em Balneário Camboriú. São discussões importantes para Santa Catarina, Cleiton. Verdade, Júlia. Olha, vamos lá, voltando agora para Florianópolis. Aqui assim, a gente gira todo o estado de Santa Catarina. Não passa nada, não. A notícia completa do estado Barriga Verde aqui no nosso Tá Na Hora. E a Praça Pio 12, no centro de Florianópolis, foi totalmente demolida nesta quarta-feira. O espaço vai passar por um processo de revitalização. Vem comigo aqui que a gente vai dividir tela agora com a Sofia Gonzalez para trazer para a gente mais detalhes a respeito desse cenário. Vem daí, Sofia. Oi, Cleiton. Então, a praça foi demolida na tarde de hoje, Nós estivemos lá e acompanhamos um pouco desses trabalhos. E isso faz parte de um projeto de remodelação ali desse espaço mesmo, de aproveitamento desse terreno que deve passar, então, por um processo de revitalização e ganhar novos espaços comerciais. Essa área faz parte do Largo Fernandes, que vai ser concedido à iniciativa privada por meio de uma licitação. E com essa concessão, uma empresa, então, vai poder explorar os recursos do local, que conta, por exemplo, com cerca de 200 vagas de estacionamento em um local super central aqui, bastante movimentado da cidade, próximo à rua Felipe Schmidt, e também 3 quiosques que vão poder ser utilizados em troca da revitalização e da manutenção ali de toda essa região da praça. E agora a gente falando então de prazos, cronogramas, o processo de licitação já está em andamento. O que foi concluído? A primeira etapa, que é de
disputa de preços já terminou e a segunda, de análise de documentação, também já foi finalizada. Nesse momento, então, a Prefeitura está avaliando a capacidade da empresa selecionada de instalar e administrar ali as câmeras de monitoramento que obrigatoriamente devem ser colocadas ali no local, além também do prazo de recurso das outras empresas participantes. E a expectativa, então, é que dentro de 2 semanas a concessão seja definida. A gente tem, então, o nome da empresa que vai operar ali no local. Depois disso, a empresa vencedora também tem que pagar à Prefeitura o valor da outorga, para a utilização desse espaço de R$3.200.000 num prazo de 5 dias. O projeto de revitalização deve começar em até 30 dias após esse pagamento e deve ser concluído em 180 dias. Então, a expectativa é que a gente tenha uma praça revitalizada, um espaço que a gente já vem acompanhando há um tempo aí na cidade. Era reclamação ali de quem passa no local, dos moradores, também em relação à falta de iluminação e de manutenção ali daquele espaço. Então, a gente vê que os trabalhos estão em andamento, né, Cleiton? É verdade, Sofia. Obrigado pela sua participação, trazendo detalhes aí. Qualquer momento você volta. Agora só tem um pedido para fazer, Que faça o mesmo com a antiga rodoviária, porque até agora nada. Aí o pessoal agiu rápido, porque já estava se transformando igual a antiga rodoviária, na Mauro Ramos. Até agora, muito blá 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 daqui, blá 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 dali, e nenhuma solução foi encontrada. Uma mulher foi morta a facadas pelo ex-marido na manhã desta quarta-feira. Em respeito a você que está em casa, a gente sabe que é um programa de família, a gente não vai mostrar o vídeo não, tá? Recebemos o vídeo, mas as imagens são muito fortes. Em respeito aos familiares e a você de casa, que pode estar com o seu filho agora acompanhando, a gente não vai mostrar não. Ela morreu em frente ao local que trabalhava. O homem ainda tentou tirar a própria vida. Xena Marcon está chegando agora. Infelizmente, mais um caso de feminicídio registrado em Santa Catarina, dessa vez aqui em Lages, na Serra Catarinense. Por volta das 8 horas da manhã, uma mulher foi morta em frente ao local de trabalho dela, uma padaria que fica na Avenida Presidente Vargas. É uma avenida movimentada aqui de Lages. E o homem, o ex-marido dela, chegou para conversar, chamou ela na frente aqui da padaria. Os dois conversaram e as imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que ele golpeou a ex-esposa com uma faca. Pessoas que estavam ali próximas tentaram intervir, tirar a faca dele. Um rapaz que estava, inclusive, com um capacete de uma moto, aí tentou tirar ele de cima dela e os dois entraram em luta ali. A outra funcionária da padaria também, dá para ver aí nas imagens das câmeras de segurança, tiraram ele. Ele acabou saindo, e aí logo depois ele voltou a golpear a ex-esposa, que já estava no chão. Dá para ver nas imagens que ela ainda estava viva e ele voltou e aplicou mais golpes de faca contra ela. Nesse momento, então, uma viatura da ROMU, a Ronda Municipal aqui do município de Lages, estava passando. Eles ouviram os gritos de socorro aí das pessoas, que estavam no local. E aí, um dos agentes acabou descendo aí para também tentar socorrer a vítima e impedir, que ele matasse a ex-esposa, mas infelizmente não deu tempo. Ele também se golpeou com a faca e o agente, que prestou o atendimento ali, que tentou impedir esse feminicídio, conversou com a nossa equipe e contou o que aconteceu. Vamos ouvir o que ele disse. Sim, a gente chegou porque estava passando com a viatura aqui, E daí eles pediram socorro, que o rapaz estava esfaqueando uma guria, a gente desceu da viatura, chegou correndo e se deparamos com o rapaz esfaqueando a guria, seguramos ele, caímos ali na frente e conseguimos segurar a faca dele. Ele se deu uma facada no peito e tirou a faca e foi dar mais facada. A gente conseguiu tomar a faca dele e entregou para a PM, que logo chegou também, para reforçar ali. Mas vocês não conseguiram evitar que ele matasse ela? Não, quando a gente chegou, que tomou a faca dele, ela já estava esfaqueada também, Infelizmente, por pouco tempo, não deu tempo mesmo. Essa ocorrência movimentou, a avenida aqui, o local, agentes da Polícia Militar, também da Polícia Civil, a Polícia Científica e do IGP estiveram ali para recolher o corpo, fazer a perícia no local. A vítima foi identificada como Alaide Cristina Varela Teixeira da Luz, de 35 anos, e o ex-marido dela, Almir Inácio da Luz. Segundo informações de familiares, eles estavam em processo de divórcio. Ele não aceitava o fim do relacionamento, estava em depressão, segundo os familiares.
familiares e aí eles estavam travando, né, uma batalha na justiça por conta dos bens materiais e aí estavam então nesse processo de divórcio. A Cristina, como era conhecida aqui, trabalhava há cerca de 3 anos nesta padaria e aí o pessoal da padaria lamentou profundamente, inclusive postando nas redes sociais aí um comunicado pela morte da funcionária que trabalhava aqui já há 3 anos. Então, infelizmente, mais um feminicídio. Esse foi o primeiro caso de feminicídio registrado em Lages em 2025. A gente continua acompanhando, né, os desdobramentos. O autor, né, o ex-marido da Cristina, foi levado para o hospital Nossa Senhora dos Prazeres, porque ele se golpeou com a faca, já está sob custódia da polícia e agora a Polícia Civil, então, abriu um inquérito para apurar, então, todo esse caso, esse feminicídio que aconteceu em Lages nesta quarta-feira. Eu volto com vocês aí no estúdio. Ok, Shaina, nossos sentimentos a todos os familiares. A gente borrou as imagens porque realmente são fortes. Mas fica aqui a nossa solidariedade para essa família, porque nesse momento o que deve ter de gente chorando, a mãe e o pai, eu fico pensando na dor dessas pessoas. 19h08. Júlia Matos, é você. Cleiton Ramos, é até difícil continuar depois de uma dessa, né? É difícil e, como você disse, a gente deixa a solidariedade às famílias. A Polícia Civil de Navegantes esclareceu um homicídio que aconteceu no mês de agosto, em plena luz do dia. Uma pessoa envolvida no crime foi presa. A Cris Pinheiro tem mais informações para vocês. O crime aconteceu no último dia 13 de agosto, na rua Francisco de Paula Seara, no bairro São Paulo, em Navegantes. De acordo com testemunhas para o Corpo de Bombeiros, a equipe que atendeu essa vítima, ele estava caminhando na calçada quando foi surpreendido por tiros que partiram de um carro que passava no local. A vítima era um homem de 32 anos. De posse dessas imagens das câmeras de segurança, a Polícia Civil então iniciou o trabalho de investigação. Ainda naquela manhã, o carro foi abordado por policiais militares de Balneário Camboriú e o delegado de Balneário Camboriú autuou o motorista em flagrante. Após intenso trabalho de investigação e o trabalho pericial, a Polícia Civil identificou os outros envolvidos nesse crime, inclusive o responsável por efetuar os disparos. O homem que coordenou a ação é do estado do Pará, estava foragido pela prática de latrocínio e homicídio, esse último praticado no estado do Pará no último dia 18 de outubro. O autor dos disparos também possui antecedentes criminais pelas práticas de homicídio e tráfico de drogas e estava, inclusive, havia saído há pouco tempo da prisão. De acordo com a Polícia Civil ainda, a vítima possuía desavenças com integrantes de 2 facções criminosas que atuam no bairro São Paulo, inclusive havia sofrido uma emboscada em fevereiro deste ano. A polícia cumpriu um dos mandados de prisão, o executor continua foragido, as investigações seguem para tentar capturar o autor dos disparos desse crime que, como eu falei, ocorreu no dia 13 de agosto deste ano. A Polícia Civil, inclusive, solicita a você que tenha informações e que possam ajudar os investigadores, que possa repassar para o 181 da Polícia Civil de Navegantes. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Cris, pelas informações. Agora, uma mega operação foi realizada hoje em todo o Brasil contra o tráfico de animais silvestres. Em Santa Catarina, o GAECO e a Polícia Militar Ambiental cumpriram mandados de busca e apreensão em 7 cidades do estado. Centenas de animais foram encontrados em cativeiros que seriam vendidos no comércio ilegal. O Renato Santos está chegando agora para contar mais detalhes para a gente, como foram essas prisões e quais cidades foram alvo desses mandados de busca e apreensão da polícia. Renato, muito boa noite. Você já veio ontem aqui para falar sobre esses crimes ambientais que têm acontecido no norte do estado, a gente tem acompanhado também no Vale do Itajaí e aqui mesmo, né, na capital catarinense, e agora a gente vem com essa mega operação. É mais um passo também para que esses crimes não aconteçam, né? O que você tem para trazer daí? Muito boa noite.
Exatamente isso, viu, Júlia? Ótima noite para você e a todos os nossos telespectadores. Essa operação aconteceu em todo o Brasil, na verdade, em 11 estados da federação. Aqui em Santa Catarina foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de Joinville, Florianópolis, Armazém, também de Joaçaba, Águas Mornas, Araranguá e Brusque. Foram realizadas aqui na nossa região 11 mandados de busca e apreensão contra 12 pessoas envolvidas em tráfico de animais silvestres. Durante essa operação, a polícia prendeu em flagrante 6 pessoas, 3 por porte ilegal de arma de fogo e 3 por falsificação de documentos. Durante a operação, ainda foram apreendidos 101 animais silvestres e 113 animais exóticos, além de 3 armas de fogo, 1.164 munições e também documentos falsos e 10 aparelhos celulares que serão agora periciados pela Polícia Científica. Lembrando que o Ministério Público contou com o apoio da Polícia Militar, Polícia Ambiental e também do GAECO. Nós conversamos com a promotora aqui de Joinville, responsável por essa operação, que detalhou um pouco mais a respeito desse trabalho que foi realizado aqui no nosso estado. As ações dessa operação ainda estão em andamento, mas até o momento restaram configurados alguns delitos, contra os animais, dentre eles compra, venda e tráfico ilegal de animais silvestres, maus tratos em relação a alguns animais, falsidade de documentos e posse ilegal de armas e munições, além de receptação dolosa e possível organização criminosa que possa vir a se caracterizar com as provas que foram colhidas. Pois é, Júlia, essa que já é a segunda operação em menos de 24 horas realizada aqui em Joinville. Ontem nós entramos aqui no Tá Na Hora falando de uma outra operação da Delegacia de Proteção a Animais aqui de Joinville. Na operação de ontem, 211 animais silvestres foram apreendidos pela Polícia Civil aqui da nossa cidade. 2 mega operações colocando atrás das grades criminosos que vivem da venda ilegal de animais silvestres e também animais exóticos. Retorno com você no estúdio, Júlia Matos. Obrigada, Renato, pelas informações. Cleiton Ramos. 19 horas e 14 minutos. Um abraço para você que está chegando. A gente vai junto, hein? Começamos 18h30 os trabalhos. Ao lado de uma grande equipe, para deixar você que está aí do outro lado, você sabe, né? Muito bem informado. E a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje uma operação para combater a degradação na área de proteção ambiental da Baleia Franca, no sul do estado. Pela informação que a gente tem, pessoas queriam construir mansões praticamente em cima da água. Queriam abrir assim a porta e já pisar na água com o pezinho. Mas lá a turma se deu mal. Inclusive, teve uma entrevista coletiva hoje da Polícia Ambiental. E a nossa equipe foi até lá conferir essa operação. Emanuela Justino está chegando agora. A operação investiga a emissão de falsas licenças ambientais e certidões que permitiram construções em locais proibidos, que são de preservação ambiental na região de Jaguaruna. A maioria das pessoas envolvidas são agentes, são servidores e ex-servidores públicos. São os responsáveis pela expedição dos mandados. Essas irregularidades são feitas aqui na região desde 2015, segundo a Polícia Federal. Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em casas de servidores públicos e também particulares, suspeitos de integrarem uma organização criminosa. E depois, durante a operação, durante as investigações, foi possível verificar a possível existência de, inclusive, uma organização criminosa que trabalhava com negociação para recebimentos indevidos para a expedição dessas certidões. Segundo a Polícia Federal, a urbanização em locais proibidos pode causar consequências ambientais, como alagamentos constantes e contaminação de lençóis freáticos. E essas construções irregulares, sem nenhuma infraestrutura, pode causar sérios danos, inclusive para a APA Baleia Franca, né? Com a contaminação dos lençóis freáticos, o que contamina a APA, né? Além de assoreamentos que podem causar alagamentos. São áreas que já tiveram tem muito estudo pericial em cima, tem muitos laudos, muitos analistas que fizeram análise dessa área, que chegam sempre à conclusão de que é uma área de preservação permanente, que deve ter todo um cuidado.
Agora, com a apreensão de documentos e objetos, a polícia vai dar andamento às investigações e vai ficar a cargo da Justiça definir o que será feito com os imóveis comprados e construídos naquela região. Isso aí é coisa na Justiça, né? Como é que vai ser a decisão. Tanto que todas essas áreas têm ação civil pública desde 2012, com proibição de qualquer autorização ambiental, de construção, de ligação de energia elétrica nessas áreas. Não dá. Ajuda a te ajudar. 19h17. Agora uma notícia boa sobre prevenção no Vale do Itajaí. Uma obra milionária para evitar enchentes e prejuízos à infraestrutura local irá, enfim, sair do papel. Ô, Natiele, traz pra gente essa grande novidade. Então, Cleito, essa importante obra vai acontecer em Pomerode, cidade vizinha ao lado aqui de Blumenau, e o governo de Santa Catarina fez esse anúncio, esse investimento de R$6 milhões para essa obra de desassoreamento, ou seja, a limpeza do Rio do Testo. Essa intervenção é muito aguardada pela comunidade que sofre historicamente com esses alagamentos e enchentes. E conforme a Defesa Civil do próprio município, da cidade então de Pomerode, o Rio do Testo, ele atravessa praticamente toda a área urbana da cidade. Então, quando o rio transborda e causa esses alagamentos, acaba que todos os moradores, maior parte dos moradores, acaba sofrendo então com esses alagamentos e aí, claro, causando esses prejuízos. Então, esse projeto de limpeza abrange 22 quilômetros do Rio do Testo, será dividido em 2 etapas, primeiro em 10 quilômetros e depois 12 quilômetros. O secretário de Proteção de Defesa Civil, Mário Hildebrandt, ele comenta um pouco mais sobre essa ação. Vamos acompanhar. Uma ação importante que vai trazer, sobretudo e principalmente, a proteção e a prevenção em relação a alagamentos, em relação a enxurradas e até enchentes. Com essa limpeza de desassoreamento, vamos tirar o lodo, a areia, os pneus, a geladeira, tudo aquilo que está acumulado dentro do Rio do Testo e vamos fazer com que a água flua muito mais rápido para o Rio Itajaí. O investimento que vai ao encontro daquilo que a gente tem feito em várias cidades do estado de Santa Catarina. Estamos fazendo em Rio do Sul, Rio do Oeste, vamos fazer em Timbó, vamos fazer em Laurentino, Lourdes e tantas outras cidades do estado. Conforme a Prefeitura de Pomerode, 86% da população será beneficiada depois que essa obra fica pronta. Isso equivale a 30 mil moradores. Então, essa importante obra de prevenção, ela tem um prazo de 30 dias para ser concluída. Cleiton e Júlia, volto com vocês aí no estúdio. Grande notícia, Nath. Obrigado pelas suas informações aqui no Tá Na Hora. Agora a gente muda de assunto totalmente. Deixa eu me juntar com a Júlia Matos. Eu sei que ela come um peixinho. Gosta de um peixinho, né? Gosto de um peixinho, Cleiton. Como não taurina, sou tanto do peixinho, mas gosto. Como taurina, come muita coisa, né? Bem diversificada, que eu quero dizer. Né? Ô, Júlia, uma proposta do governo federal pode mudar o futuro da aquicultura em todo o país. Cleiton, a tilápia, peixe mais produzido no Brasil, pode entrar na lista de espécies exóticas invasoras. Olha, isso mesmo. O setor produtivo de Santa Catarina reagiu e alerta para os impactos econômicos. E quem vai trazer detalhes? Sofia Gonzalez está chegando ao vivo com a gente. Sofia, esse impacto todo vem também dos produtores, né? Quase 80% do que é produzido por aqui. O que pode acontecer daqui para frente? É com você. Olha, Julia, então, chama atenção, né? Porque a tilápia é um dos peixes mais consumidos aí no nosso país. Coringa, em quase todos os pratos de restaurantes, pode então entrar nessa lista de espécies exóticas invasoras, uma lista elaborada pela Comissão Nacional da Biodiversidade, a CONABio. E, além da tilápia, outras espécies também estão elencadas ali, viu? Como, por exemplo, o tambaqui, o pacu, o pirarucu, o camarão marinho, a ostra do Pacífico e também a macroalga Capaficus avarese, muito produzida aqui em Florianópolis, por exemplo, né? Segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura, essas espécies representam cerca de 90% da produção nacional e movimentam mais de 9 bilhões e 600 milhões de reais. A Secretaria da Aquicultura e Pesca aqui de Santa Catarina enviou um ofício à Conabio contra essa medida. O secretário Tiago Frigo, inclusive, falou sobre essa lista. Olha só. Nós estamos muito preocupados e junto com a Universidade Federal de Santa Catarina, com a Peixe BR, com a Associação Catarinense de Aquicultura, enviamos ofício explicando a nossa preocupação
e também pedindo para que não se faça nada, nenhuma medida seja tomada com relação a esse assunto pelo governo federal, pelo Ministério do Meio Ambiente, antes de consultar as entidades e o setor produtivo. Falando então um pouco dos impactos aqui para o nosso estado, Santa Catarina é referência nacional na aquicultura. O estado produz 95% das ostras e mexilhões consumidos no país e também é o quarto na produção de peixes, com mais de 59 mil toneladas em 2024, por exemplo. O Ministério da Pesca e Aquicultura informou que acompanha as discussões e que reforça o compromisso com o desenvolvimento sustentável do setor. Mas foram solicitados também ao Ministério do Meio Ambiente esclarecimentos sobre a aplicabilidade dessa lista e quais são os impactos econômicos e sociais que podem surgir, porque o principal ponto de preocupação é o licenciamento ambiental. O Ministério também trabalha em conjunto com universidades e institutos para fazer uma revisão nas fichas de avaliação dessas espécies. O IBAMA, também se posicionou, disse que reforça que a criação da tilápia continua permitida, por enquanto, e é uma atividade econômica consolidada aqui no país. E, segundo o Ministério do Meio Ambiente, a inclusão de uma espécie na lista tem caráter preventivo e não significa necessariamente a proibição ou o banimento da produção. Então, a gente tem aí essa lista criada e agora tem que acompanhar os próximos passos para ver como é que vai ser definido aí essas espécies exóticas invasoras e quais vão ser as repercussões caso isso venha a ser aprovado. Sofia, obrigado pela sua participação. Ô, Sofia, tá ventando aí? Tá. Bastante. E olha que eu tô protegida, viu? Mas tá ventando. Então faz o seguinte, chama a vinheta da previsão do tempo com a Júlia Matos. Ô, Júlia Matos, conta pra gente se vai parar de chover. Por favor, roda aí a vinheta que eu quero saber também. Adorei nossa previsão sendo chamada pela Sofia Gonzalez. E, pessoal, vem comigo, eu sei que todo mundo quer uma boa notícia, mas por enquanto, a nossa quinta-feira, pelo menos, ainda será de tempo fechado em grande parte de Santa Catarina, viu? O sol até aparece entre nuvens no oeste, mas no litoral e nas regiões próximas tem um cenário úmido, Chuva fraca, persistente ao longo do dia, especialmente entre a Grande Florianópolis e o litoral sul, onde o risco é baixo a moderado para alagamentos pontuais. As temperaturas continuam amenas, mínimas entre 10 e 14 graus em boa parte do estado e um pouco mais baixas na serra, viu? Mais um dia de céu nublado, vento frio e cara de inverno no fim de outubro, veja bem. A gente vai dar aquele giro nas regiões catarinenses, olha só. Oeste e extremo oeste com máxima de 23 graus, nesta quinta-feira mínima de 9 por lá. Vale do Itajaí entre 9 e 17 graus, muito próximo da nossa Serra Catarinense, entre 9 e 15 nesta quinta-feira. Norte de Santa Catarina também não deve chegar aos 20 graus, assim como o nosso litoral, entre 10 e 20. E sul de Santa Catarina, sobretudo aqui nos Planaltos, a gente tem máxima de 19, mas assim, próximo do meio-dia. Depois a gente tem aquela amenizadinha durante o dia até chegar à noite, que vai ser bem friozinho por lá também, viu? As cidades mais pedidas, vocês sabem, estão aqui no nosso Tá Na Hora Santa Catarina. É só pedir pelo nosso Instagram, pelo nosso WhatsApp e a sua cidade vai estar aqui. Nesta quinta-feira, Florianópolis, capital, com máxima de 17 graus, chuva garantida por aqui. Itajaí, com dia nublado, entre 15 e 17 graus. Lages, na Serra Catarinense, com mínima de 9 e máxima de 13 graus nesta quinta-feira. Blumenau, no Vale, com máxima de 16. E Criciúma, no Sul, entre 14 e 18 graus, chuva garantida também nesta quinta-feira. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho você vai ver como vai ser o fim de ano aí na sua família. Muitas compras? A expectativa para o nosso estado é boa e o comércio espera um crescimento nas vendas esse ano, viu? Todos os detalhes daqui a pouquinho, depois do intervalo. Mas enquanto isso, imagens na sua tela, Itajaí, Navegantes, imagens do porto para vocês nesta quarta-feira por lá, 19 graus. Daqui a pouquinho a gente volta com mais destaques de toda Santa Catarina. Fica aí. Voltamos com o nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Muito obrigada pela audiência, pela sua companhia. Quase 3 mil pessoas nos assistindo agora pelo YouTube. Obrigada. Maravilha, já aproveitou para fazer a sua inscrição? Rumo ao 1 milhão, hein?
Um case de sucesso em todo o Brasil. O canal do SCC SBT, olha, é um case tanto. A gente, inclusive, deu esse tempinho para a galera da produção, que é rápida, colocar o QR Code para te levar para lá, ó. Aí você não precisa digitar. É só pegar o seu celular que está aí na sua mão, já que o controle está longe de você, você sintoniza no SBT e deixa o controle longe, mas fica com o celular. É aí isso você mesmo. mira aí para esse QR Code, que já te leva para lá para você fazer a sua inscrição e você recebe todas as notificações. Obrigado pelo carinho de todo mundo. É isso mesmo. Gostou de alguma reportagem? Quer rever algum ao vivo? Quer ver, claro, o nosso SCC Meio-Dia novamente? O A Tarde é Nossa? O nosso Tá na Hora Santa Catarina. Quer mandar para alguém? SCC SBT, tudo ali para você. Vamos lá, olha só, o prefeito e a vice-prefeita de Joinville desembarcam esta semana em solo internacional. O que eles vão fazer, Júlia? Cleiton, os dois irão participar de eventos ligados ao turismo em Barcelona e Londres. Enquanto os chefes do executivo estiverem fora, quem vai assumir a prefeitura será o presidente da Câmara de Vereadores. O Renato Santos está chegando agora e vai trazer detalhes desse cronograma de viagem, Renato. Pois é, Júlia e Cleiton Ramos. Na verdade, a nossa cidade vai ser levada para nível internacional. É que o prefeito Adriano Silva já saiu de Joinville na manhã de hoje com destino a Barcelona. Ele que vai participar da Feira Internacional Smart City Expo World Congress, que é considerado, portanto, o maior evento de cidades inteligentes do mundo. Ele vai ser um dos palestrantes desse grande evento e vai levar o nome de Joinville para ser conhecido nesse grande evento. Joinville, que nos últimos anos se tornou rota turística, não só no Brasil, mas também no exterior. Na sexta-feira pela manhã, quem sai aqui de Joinville com destino a Londres é a prefeita em exercício, Rejane Gambim, que também será palestrante em uma feira internacional, considerada também a maior do mundo nesse segmento de turismo. Ela vai participar do World Travel Markets, também um evento importante na qual ela vai apresentar as maravilhas de Joinville, o turismo de Joinville para o pessoal lá de Londres. Vale ressaltar que Joinville já é, na verdade, uma das cidades mais procuradas, por exemplo, pelos europeus, segundo informou a prefeita Rejane Gambim em conversa com a nossa equipe na tarde de hoje, e ela disse que essa viagem, tanto do prefeito quanto da vice-prefeita, é para reforçar ainda mais essa parceria entre o Brasil e o exterior. Vamos ouvir, portanto, o que disse a prefeita em exercício. Nós temos pesquisas que mostram que os europeus já têm perguntado informações sobre Joinville e Santa Catarina. Então, estar nessa feira, nesse evento, que é a maior feira de turismo do mundo, significa levar Joinville para o europeu também ter mais informações e comprar a visita, a vinda para Joinville e deixar o dinheiro aqui na nossa cidade. Pois é, Adriano Silva e Rejane Gambim ficarão 10 dias afastados da prefeitura da maior cidade do estado. Na sexta-feira, às 14h, está prevista uma cerimônia para a posse do presidente da Câmara de Vereadores, que vai assumir a cadeira do Executivo e vai ficar durante 10 dias assumindo as responsabilidades aqui do município de Joinville. Claro que na sexta-feira a gente vai trazer todas as informações da posse do novo prefeito aqui no nosso Tá Na Hora. Volto com você aí no estúdio, Cleiton Ramos e Júlia Matos. Obrigada, Renato, pelas informações. Júlia, vamos lá então, porque agora a gente vai discutir um assunto que não é legal não. A falta de água. Pois é, em Blumenau, a falta de água pode estar com os dias contados. O SAMAI, começou hoje uma obra milionária para reforçar o abastecimento. Nath, dá detalhes para a gente dessa obra que interessa muito a população de Blumenau. Isso mesmo, Cleiton. O SAMAI começou hoje, nesta quarta-feira, a instalação de uma nova rede adutora que vai aumentar o abastecimento de água na cidade. Principalmente os moradores da região norte do município serão os mais beneficiados com essa obra, então, e os 3 bairros mais impactados serão Itopavazinha, Itopava Central e Fidelis, ali a região conhecida como Aquabe. Os moradores desses 3 bairros, eles acabam sofrendo muito com a falta de água hoje em dia, principalmente para quem mora nas áreas mais altas desses bairros, acaba sofrendo ainda mais e no verão, então, nem se fala. Depois que essa obra for concluída, esse impacto deve ser muito positivo na vida dessas pessoas. O valor dessa obra ficou em R$1 milhão, com recursos próprios da autarquia, e a diretora técnica do SAMAI, a Samantha Ferretti, ela comenta um pouco mais sobre essa obra. Vamos acompanhar.
Essa questão da adução da água tratada, nas estações aqui para a região norte do município. Então a gente está ampliando, fazendo esse trecho entre a Guilherme Scharf e a Gustavo Rensch, pegando ali a S68, interligando essas duas adutoras, que a gente já fez outros trechos dessa adutora, que faz parte aí de mais ou menos 8 quilômetros dessa adução de 500 milímetros, e agora a gente vai fazer esse trecho conectando essas duas adutoras. Reforçando, então, essa rede ela vai ser conectada ali a partir da rua a esquina da rua Guilherme Scharf, acessando a 108, a rodovia, até a rua Gustavo Rensch, no bairro Itopava Central. Por enquanto, não há interdições totais do trânsito na região, mas esse ponto ali onde está acontecendo essas obras já sofre historicamente com bastante trânsito, bastante congestionamento. Então, a prefeitura pede esse apelo, faz esse apelo para que as pessoas tenham um pouquinho mais de paciência, porque a obra sempre acaba causando bastante transtorno, e aí busquem rotas alternativas. A obra começou hoje já na rua Guilherme Scharf e os trabalhos devem ser concluídos em até 30 dias. Cleiton e Júlia, volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Nath, mais uma vez pela sua participação. Percebo que o cenário atrás de você já mudou, viu, Nath? Diferente da sua primeira participação, onde muitas pessoas estavam aguardando o ônibus, o transporte público, agora a gente vê que tem poucas pessoas. E para aquelas que estão em casa em Blumenau, nessa cidade maravilhosa, que temos um carinho muito grande, obrigado pela companhia. Valeu, Nath! Vamos agora até o portal SCC10, a informação em tempo real. Pinga lá, a gente traz para você aqui, na programação do SCC SBT, do portal para a tela da sua TV. Olha só, bombeiros de Santa Catarina já iniciaram a pré-temporada da estação verão 2025-2026. A corporação deve contar com mais de 1.912 guarda-vidas civis no estado. Matéria está lá, atualizada pela nossa querida Thalita de Andrade. É só você acompanhar. Portal SCC10 está aparecendo o endereço aí, www.portalscc10.com.br. Sugiro a você baixar o aplicativo, aí você não perde nenhum detalhe e informação em tempo real. Matéria interessante, já que o verão, Júlia Matos, está batendo na porta. Tá sim, Cleiton Ramos, a gente acompanha por aqui. Agora, uma boa notícia para quem mora em Chapecó. Tem novidade para quem vai abastecer na cidade. O preço dos combustíveis ficou um pouco mais barato. O repórter Felipe Bastos tem mais detalhes para vocês, olha aí. A pesquisa realizada pelo Procon avaliou quase 30 postos de combustíveis de Chapecó. O valor da gasolina variou entre R$ 6,15 e R$ 6,35, com média de R$ 6,21, abaixo da registrada no início do mês de outubro. Já o litro do diesel oscilou entre R$ 5,84 e R$ 6,54, com média de R$ 6,11, 4 centavos em relação ao levantamento anterior. De acordo com o coordenador do Procon de Chapecó, Natan Moreira, vários estabelecimentos já aplicaram o reajuste. Postos que antes cobravam R$ 6,25 pela gasolina, agora registram R$ 6,15 no painel de preços. O órgão informou que não encontrou práticas abusivas e reforçou que a variação observada está dentro do padrão de mercado. A orientação é que o consumidor pesquise antes de abastecer, já que os valores podem variar entre os postos e opções mais vantajosas podem estar fora do trajeto habitual. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Felipe, pelas informações. Agora, para você aí de casa, como é que vai ser o seu final do ano? Cleiton Ramos, vou te contar, que eu já tô aqui, tentando planejar, como é que vai separar ser o dinheiro bem certinho para as crianças. Pergunta como é que vai ser o meu final de ano. Como é que vai ser teu final de ano? Gastando. Gastando, com certeza. Eu tô tentando, como muitos brasileiros. Eu tô tentando planejar, Cleiton Ramos, para colocar nos lugares certos. Então, mas olha só, prepara aquele sapato que você vai correr bastante, vai ralar. Acredito. Procurar na internet, mas tem que abrir o olho, tem que conferir pessoalmente também. Tem que pesquisar sempre. Pesquisar, porque a expectativa vai ser boa, porque a gente vai ter aí uma grande oportunidade de compras, não foi isso? Confirmado pela FEComércio. Vocês vão entender agora o motivo de tudo isso, olha aí.
As expectativas de vendas nesta loja de departamentos estão boas agora na reta final do ano. A gente projeta agora para Black Friday e as festas de fim de ano um crescimento de 20%, sendo o eletro ali a nossa maior oportunidade, que deve apresentar uns 50% de crescimento. Mas no comércio em geral, o cenário não estava favorável desde junho. Entre as causas estão os juros altos, mas a partir deste mês a tendência é outra. Indicadores como emprego, renda, nível de consumo, acesso a crédito e perspectiva de consumo apresentaram crescimento em Santa Catarina. Nesse mês de outubro, a gente também teve uma reversão com uma alta da confiança dos empresários novamente, principalmente em relação à economia brasileira e também em relação ao comércio, e está aumentando também a intenção de contratar funcionários, principalmente agora para o final do ano. Um dos componentes que impulsionou o aumento na intenção de compras em Santa Catarina é a estabilidade no mercado de trabalho. Segundo pesquisa da FEComércio, quase 36% das famílias se sentem mais seguras em relação aos seus empregos. Além disso, mais de 33% dizem que a situação financeira melhorou. A renda no segundo trimestre desse ano cresceu 10% aqui no estado, assim como o emprego também continua positivo. A geração de empregos no estado está bastante alta. Por conta dos juros altos em 15% ao ano, maior valor desde 2006, consumidores não estão investindo em bens duráveis. Então, como essas compras são feitas parceladas, as famílias ainda não se sentem confortáveis em comprar esse tipo de bem. Mas, com a inflação em queda, a expectativa é de melhores condições e redução de juros. A gente tem a Black Friday, Natal, a temporada de verão, as expectativas estão positivas e, diante desse cenário, também com o 13º, as famílias tendem a gastar mais. Então, isso justifica também esse aumento da intenção de consumo. Mas, ó, detalhe, não se empolga muito não, hein? Porque tem muita gente que se empolga, tem opções e tá barato, se empolga, controla o cartão, porque em janeiro a fatura, meu Deus! O que eu faço? Compro antes, e daí vai chegando próximo da data, eu vou comprar mais vou comprar mais isso aqui, vou comprar... daí eu me perco. Tem muito amigo, né? Me perco. Eu sou teu amigo, Júlia. Tá eu sou teu amigo, não esquece a lembrancinha, final de ano, parceira aqui do programa. Pode deixar, que pessoal. É esse? Por favor. Encerra amanhã um período de cadastro e novos cadastros para o programa Fila Única em Balneário Camboriú. Cris Pinheiro, chega agora com mais detalhes. Vem daí, Cris. O cadastro e o recadastro é para a educação infantil, para crianças de 0 a 3 anos de idade, para conseguir uma vaga na rede municipal de ensino. Pais e responsáveis podem e devem fazer o procedimento até amanhã, quinta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, em 2 locais específicos. Na Secretaria de Educação, que fica na rua Dom Miguel, número 680, no bairro Vila Real, ou na Subprefeitura, que fica na rua Manuel Rebelo dos Santos, número 1079, no bairro da Barra. Para os alunos que participarem do recadastramento e que realizarem dentro do prazo essa inscrição, as aulas vão iniciar em fevereiro de 2026 e vão ser avisados no final de novembro, é que vai sair aí a convocação e todos os pais vão ser avisados. E quais os documentos que você deve levar? Anote: certidão de nascimento ou RG ou CPF da criança, cartão SUS, declaração vacinal atualizada da criança nos últimos 3 meses, CPF ou RG do responsável legal da criança, declaração da guarda emitida pelo Juizado da Infância e Juventude, se for o caso, comprovante de residência, que pode ser água, luz ou telefone, ou IPTU, por exemplo, tem que estar autenticada pelo cartório, caso você more em uma casa alugada. Laudo médico ou restrição alimentar, claro, emitido por um profissional, se for o caso. A lista completa desses documentos você pode conferir também no site da Prefeitura de Balneário Camboriú, que é o bc.sc.gov.br. Lembrando, recadastro e cadastro da Fila Única para crianças de 0 a 3 anos de idade até amanhã, dia 30, em Balneário Camboriú, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Cris. Não são poucos os documentos, então se planeje e não perca a vaga. Olha só, de segunda a sexta, 11 horas da manhã, tem o quê? Tem a CC Meio-Dia. Quem chega para dar o recado? Henrique Zanotto, olha aí.
Uma ótima noite para você que está acompanhando aquela programação gostosa do seu fim de tarde, início de noite com o nosso Tá Na Hora. Gente, lembrando para vocês que nessa quinta-feira, dia do nosso quadro Direitos que Você Tem e Não Sabe, no SCC meio-dia. E essa chuva, hein? Será que não para mais? A Maria Esther vai atualizar a previsão do tempo para o restante dessa semana e também para saber se no fim de semana teremos uma folga de tanta chuva, se o sol volta a aparecer. Tem as informações de todo o estado. Eu espero vocês às 11. E assim finalizamos o nosso Tá Na Hora Santa Catarina, Cleiton Ramos. Mas amanhã tem mais. Tem mais. Agradecendo a sua audiência, a sua companhia. A Júlia Matos, que amanhã vai estar em um grande evento, né, Júlia? Delas Summit, aqui na capital. Você confere comigo. Não esqueça, a gente vai estar aqui te esperando. Um abraço. Tchau, tchau.